Olá pessoal, dando continuidade à trilha Angular do zero, Angular Framework JavaScript, hoje falarei de services. E o que são services? Services são trechos de códigos reutilizáveis que podem ser injetados em controladores e diretivas. São fabricados através de uma função construtora, de uma function factory, e por ser singleton, só vai existir uma instância desse service para toda a aplicação. São customizados pelos desenvolvedores e, como eu já disse, são injetados assim que o componente, no caso um controlador ou uma diretiva, necessita deste service. Para exemplificar, utilizaremos uma calculadora simples. O nosso serviço será uma calculadora que será reutilizada dentro do nosso projeto. Para iniciar, precisamos criar um serviço, né? E para criar o serviço, basta que usemos a variável que foi definida como uma variável da nossa aplicação, desta forma, e chamamos a função factory, que recebe como parâmetro o nome do nosso serviço, no caso será calculadora, e uma function, que será o callback, chamado pelo serviço, que será executado quando aquele service for utilizado. Uma coisa a ser ressaltada aqui é que os services, eles sempre retornam, são funções, como pode ser visto aqui, e eles sempre retornam ou um objeto ou uma função. No nosso caso, nós retornaremos um objeto. Esse objeto, ele terá como seus parâmetros, seus chaves valores, nós teremos os nomes das nossas funções da nossa calculadora. No caso, a soma, por exemplo, function, recebendo dois valores, A e B, e retornando a soma dos dois valores, A mais B. Observe que eu utilizei aqui o sinal de mais na frente do A e do B. Isso é para que, quando ocorra a execução, não ocorra uma concatenação, e sim uma soma de dois valores numéricos. Dando continuidade, temos também a possibilidade de colocar uma outra função, no caso, o multiplicar. Não vou desenvolver todas as funções da calculadora, vou colocar só dois aqui como exemplo, que é o suficiente para exemplificar o nosso service. Vou retornar, seguindo aqui a mesma linha, fazer um copy-paste aqui não indicado, mas como preciso de um exemplo rápido, em produção não faço isso, e vou retornar a multiplicação dos dois valores. Aqui vou receber aqui A e B, pronto. Com isso feito, temos aqui o nosso service calculadora, que tem duas funções internas, que é o somar e o multiplicar. Ítalo, como é que eu faço para injetar este service no meu controlador? Simples. Vamos utilizar o nome do nosso serviço. Observe que o nome que está aqui é o mesmo que foi definido na criação do nosso serviço. Calculadora. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Como esse projeto já é um projeto que a gente vem utilizando desde o primeiro vídeo, é conhecido já esse arquivo produtos.html, que tem duas variáveis, nome e preço. Este produto HTML tem como controlador este controlador, produto CTRL, e nome e preço definido como duas variáveis lá. Para exemplificar, utilizamos aqui duas variáveis para representar um produto apenas. Na tela temos essas duas informações, essas duas expressions, para representar esses valores. E aí o que eu fiz? Eu coloquei mais algumas variáveis dentro do nosso escopo, no caso quantidade e total. E vou criar dentro do nosso controlador uma nova função chamada calcular. Inicialmente vamos primeiro setar essas duas variáveis no nosso controlador. Voltamos aqui e fazemos
Scope.quantidade igual a 1, vou dizer que é 1, sempre é 1, pelo menos 1, e total igual ao... Para isso, o controlador ele tem algumas funcionalidades que são bem definidas, iniciar variáveis, atribuir comportamentos, né? No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer é inicializar essa variável. Então já seria interessante nós utilizarmos a quantidade vezes o preço. Mas nós não acabamos de definir esse service para fazer esse tipo de cálculo, não é a nossa calculadora. Então o que acontece? Eu vou utilizar a calculadora para fazer para calcular o total. Então será calculadora ponto multiplicar, passando como parâmetro escopo ponto quantidade vírgula escopo ponto preço. Pronto. Com isso, o nosso service já está sendo executado ao criarmos o controlador. Ao criarmos o controlador, o Angular vai injetar uma instância de calculadora no nosso serviço, no nosso controlador. No primeiro momento, já na criação de variáveis, no escopo daquele controlador, já podemos utilizar este serviço, certo? E se quisermos, podemos até fazer um teste já de visualizar como é que está ficando. Vou acessar aqui novamente a minha aplicação. Vou clicar aqui em produtos e veja bem, aqui temos o nosso produto já com o nome e o preço, o campo que eu coloquei novo para colocar a quantidade, né, um campo numérico, e o valor já sendo calculado aqui embaixo. Ou seja, ao carregar a nossa tela, esse controlador foi anexado, foi associado a ele, né, o escopo foi também junto com aquela tela, junto com esse controlador. As duas variáveis iniciais aqui, nome e preço, foram criadas, quantidade foi criado com o valor 1 e o total foi calculado utilizando o nosso service, nossa calculadora que foi criada anteriormente. E se nós quiséssemos, por exemplo, criar agora uma função que, ao alterar a quantidade, esse valor fosse refletindo também na tela? Pois bem, já deixei prontinho aqui esse campo de texto, ele tá configurado com um model quantidade que reflete a nossa variável quantidade dentro do escopo do controlador, e eu estou usando outra diretiva aqui chamada ngChange. Essa ngChange ela vai fazer com que o Angular fique escutando este campo esse nosso campo, né, esse nosso field, e a qualquer alteração que acontecer, ele vai chamar essa função calcular. Essa função ainda não foi definida no nosso controlador, nós faremos isso agora. No escopo daquele controlador, vou criar a função calcular, né? E temos aqui calcular. E o que o calcular vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que é feito aqui no comecinho da criação do nosso controller. Só que desta vez, ao invés de termos aqui a aplicação sendo carregando o controlador, utilizando o service para criar a variável, nós estamos utilizando essa função a cada vez que um valor for alterado no campo quantidade. Isso acontece devido a essa diretiva ngChange. Vamos ver aqui, vamos salvar tudo. Tudo salvo. Vou testar novamente a aplicação. Eu prefiro sempre usar a página inicial para recarregar todo o escopo da aplicação. Produtos. Vou utilizar aqui, vou alterar o valor, né? Vou botar aqui qualquer valor. E como você pode ver, já reflete a alteração no campo ou no model total. Ou seja, aqui acontece o two-way binding, onde você altera a informação na tela e essa informação é automaticamente refletida no controlador, do lado do JavaScript, no modelo, né, no caso a quantidade, e a diretiva ngChange fica escutando e verifica que aconteceu essa alteração no valor, e aí ela chama essa função, né, calcular, que recalcula o valor do total, só que desta vez agora
vai acontecer o inverso, o two-way bind vai para o outro lado, vai para o lado inverso da tela, onde a alteração feita no controle, no modelo, reflete na view. Ou seja, dentro deste, ao redor dessa span. Bem, isso é um exemplo prático, um exemplo simples, introdutório de escopo, de criação de service. E para recapitular, o que nós fizemos aqui? Criamos aqui o nosso serviço, utilizando a nossa factory, certo? Utilizando o factory, a função factory do Angular. Demos um nome para esse nosso serviço. Passamos como segundo parâmetro uma função, que será a nossa função de callback. Toda vez que nós precisarmos desse serviço, ele vai retornar essa função para a gente. Um service geralmente retorna ou um objeto ou uma função. No nosso caso, optamos por função. Essa função tem duas outras funções internas que refletem a nossa necessidade, no caso, calcular a soma, multiplicar, dividir, subtrair, poderia ser uma calculadora científica com diversas outras funcionalidades. E precisamos agora utilizar esse service. O que nós fizemos? Dentro do escopo deste controlador, nós pedimos ao Angular que injete, certo? Inject, do inglês. Inject uma instância de calculadora ao criar o controlador. Então, o que ele faz? Ele vai pegar este controlador, este service, injetar aqui dentro, e ao criar esse controlador, nós já poderemos utilizar, como é o caso que acontece aqui neste local. Estamos utilizando a função multiplicar do nosso serviço calculadora, inicializando a variável total e refletindo na tela. Na tela, o que foi que nós fizemos? A tela tem pouco conhecimento do que acontece realmente no nosso service, né? O que ela tem? Ela continua tendo conhecimento apenas do que tinha antes do controlador. O que acontece? Ela tem aqui um contato com o model, coisa nova, que foi criar duas variáveis novas, e com o calculador. O próprio controlador é que tem o conhecimento do service. Então a view geralmente não vai ter conhecimento nenhum do service. É indicado que ela não tenha conhecimento, na verdade é indicado que ela tenha conhecimento zero de service. Então, recapitulando, é isso. O service é bem simples, é um trecho de código realmente reutilizável, que pode ser utilizado em qualquer ponto do nosso código. É um singleton, só haverá uma instância desta calculadora, deste service, nesta aplicação, enquanto rodando. Pode ser customizada, como você pode ver. Geralmente é utilizado o service para encapsular um outro service do Angular, que é o HTTP, o Resource, para fazer requisições REST em servidor, onde você pode fazer uma requisição para pegar todos os, por exemplo, produtos de uma categoria, e esses produtos são alcançados através desse service, utilizando um outro service, sei lá, um HTTP, para fazer uma requisição REST, e refletir na tela para a listagem de produtos. Bem, essa foi a revisão, essa foi a introdução a services, e espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima.